Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e esse é o nosso programa chegando na sua tela com muita alegria e com muito conteúdo bacana que foi preparado, é claro, com todo carinho pela nossa produção para você. Olha só, nós estamos na semana da Black Friday, por isso hoje aqui no nosso programa nós vamos conversar sobre as perguntas mais importantes que devemos nos fazer antes de comprar nesta sexta-feira de grandes ofertas. Além disso, nós temos um bate-papo super importante sobre vida em condomínio. Será que é possível viver em harmonia com os nossos vizinhos? Vamos descobrir juntos a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você e muito obrigada pela sua companhia. Participe do nosso programa com as suas perguntas e sugestões, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886. Esse número que aparece aí na sua tela, você pode participar. Tem alguma dúvida sobre algum desses temas que nós teremos hoje? Já vai mandando agora a sua pergunta para a gente, porque esse programa é nosso e é claro que a gente conta com a sua participação. Assista ao nosso programa também lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Gente, e a gente vai começar aqui falando sobre essa sexta-feira de ofertas, semana da Black Friday. Você está pensando em comprar alguma coisa? Se está pensando, não comprou ainda, porque algumas ofertas já começaram lá no começo de novembro, né? Se não comprou ainda, preste muita atenção, tenha calma, respire fundo e acompanhe com muita atenção tudo que o consultor financeiro Idean Alves aqui com a gente vai falar. Prazer, Idean, seja muito bem-vindo. Prazer, Clara, prazer, espectadores, o prazer estar aqui. Espero ajudar as pessoas a entenderem como elas podem aproveitar essa Black Friday, que pode ser uma oportunidade em vez de ser uma cilada, como muitas vezes acontece, até por preços muitas vezes prometidos, só que como a gente fala, né, às vezes é a metade do dobro. Aumenta-se o preço para se dar um desconto fake, mas o importante é pesquisar, é se planejar, é isso que a gente vai comentar um pouco aqui no programa também. Só que assim, né, Idean, a gente já está na semana da Black Friday. Como eu disse aqui agora, muitas lojas, muitos comércios, né, já começam a aplicar as promoções da Black Friday lá no começo de novembro, né? Já anunciam a Black Friday assim que vira para o dia 1 de novembro, né? Do dia 31 de outubro para o dia 1 de novembro já começou a Black Friday para muitos comércios por aí, né? Ainda dá tempo de pesquisar? Ainda dá tempo de não cair nessa cilada, né? De repente, pagar a metade do dobro, não é isso? Foi assim que você falou? Dá tempo, Clara. Hoje, com a internet, é muito fácil você pesquisar. Para quem já tinha em mente algum produto, mas não fez esse trabalho prévio de pesquisa, seja do começo do mês, com as diversas promoções que a gente acaba sendo bombardeado, seja nas mídias sociais, na televisão, seja através de outros canais, ainda é tempo. E esse é o segredo do mercado financeiro. Isso vale para compras, isso vale para investimentos. Comparar é sempre importante, porque você só vai saber se você está pagando mais caro ou mais barato se você tiver um referencial de preço. Se você não tiver esse referencial, qualquer promoção que jogarem na sua frente, você vai achar que tá em conta. E aí, às vezes, você não se planejou para aquela compra, acaba parcelando e acaba, às vezes, comprometendo o orçamento não só desse ano, mas muitas vezes do ano seguinte. A gente sabe que janeiro, fevereiro é normalmente um resquício do que se gastou na Black Friday, no Natal, porque muitas vezes a gente quer se presentear e presentear quem a gente ama. Só que sem o planejamento isso acaba comprometendo, o que poderia ser uma alegria, pode acabar sendo uma dor de cabeça no começo do ano que vem. É isso, né? E muitas vezes o comércio aproveita mesmo, né? Porque a Black Friday acontece exatamente quando a maior parte dos brasileiros vai receber a primeira parcela do 13º, né? Então, casa aí as duas datas de forma perfeita, não?
Nada é por acaso, né? O comércio, ele está certo, ele sabe que é um bom momento de venda, sem contar que esse momento de final de ano é aquele momento que as pessoas têm um pouco mais de dinheiro em relação ao décimo, tem aquele clima de final de ano, clima de Natal, então as pessoas estão muito mais propensas à compra. A gente fala o que acontece no mercado, aumenta-se a confiança do consumidor. Então, aquele apetite por compra, aquele apetite de consumo, ele é muito maior nesse período do ano. Até por aquele sentimento de riqueza. Sinto que eu estou mais rico, que eu posso comprar mais, eu acabo gastando mais. E principalmente para o brasileiro, que ele tem essa cultura de parcelamento, a gente até brinca no mercado, né? Que o brasileiro ele não compra preço, ele compra parcela. Então, se eu consigo pagar, se cabe no meu orçamento daquele mês, eu vou acrescentando parcela, só que chega um momento que aquele orçamento fica limitado, fica restrito. Então, por isso que o planejamento ele é muito importante, para que justamente aquela compra, ela realmente faça sentido, desde que você tenha se planejado para ela. Agora, se você chegou nesse mês, pintou realmente uma oportunidade em relação a um desconto de verdade, aí você pode pensar em relação ao planejamento do restante do ano, para que você não comprometa o ano que vem. A pessoa ela só vai saber se aquele desconto ali impresso na promoção é realmente um desconto de Black Friday ou de Black Fraud se ela tiver pesquisado antes, então. Sim, normalmente. E se não pesquisou antes, hoje a gente tem diversas ferramentas, diversos sites de buscas, comparadores de preços que já mostram o histórico. Assim você consegue até ver a evolução de preços. Se aquele preço ele foi o mesmo desse momento até o início do ano, ou se não, de fato, houve um desconto para que o consumidor tenha, de fato, um benefício. Porque senão você acaba comprando um produto pelo preço original e não com o tão falado desconto da Black Friday, né? Que esse que é o intuito desse período. Então, os lojistas estão certos em quererem vender mais, porque é um momento que a população tem um pouco mais de dinheiro, muito por conta do 13º, mas também o consumidor ele tem que usar essa data em benefício próprio, buscando descontos de verdade, porque senão você só acaba pagando mais caro e embutindo uma parcela no orçamento. Você pode sugerir algum site de comparação de preços para a gente ter aqui e passar para o nosso telespectador? Claro, nós temos diversos, mas eu vou anotar também. O principal que é muito usado é o próprio Buscapé. Buscapé, né? Buscapé, em que você consegue ranquear, comparar preços em diversas lojas, consegue pegar um histórico. Algumas pessoas também, muito por conta desse momento de inteligência artificial, chat GPT, acabam usando o chat. Então, qualquer coisa que você consiga... O chat GPT também traz? Isso, você consegue fazer, só buscar preço. Então, o que é que você precisa ter em mente? É ter um histórico de preço. Como eu falei, ter uma referência. Porque senão, se você não tem uma referência, não tem um parâmetro de comparação, qualquer preço que falarem que é desconto, você vai acreditar e vai aceitar. Então, novamente, comparar é fundamental nessa hora. É isso aí, gente. Então, ainda dá tempo. Nós estamos na terça-feira, né? Pré-Black Friday, né? Faltam alguns diazinhos só para chegarmos à sexta-feira de grandes ofertas. Normalmente, as maiores ofertas, elas chegam nessa data, né? Na própria sexta-feira, dia 29. Nesse ano aqui, né? 29 de novembro. Falei que muita gente vai receber o 13º aí, né, a primeira parcela nessa sexta, porque dia 30 é sábado. Então, tem gente que já vai receber na sexta, né? Então, o pessoal já está se preparando, né? Já está aí com os olhos brilhantes aí, né? Brilhosos aí, esperando só essas ofertas aparecerem, né? Para fazer as suas compras. Mas é importante, então, como o Idean está trazendo para a gente, começar a fazer essa pesquisa, né, Idean? Pesquisa, faz essa comparação de preços, tem esses sites que já fazem a comparação de preços, né, para que você possa ficar ligado e entender se realmente quando aparecer lá 70% de desconto, se realmente esse desconto está aplicado naquele valor ou não. Se for enganado, aí você não pode fazer nada, né? Estamos aqui dando a dica, não é isso, Idean? E o mais importante para o consumidor ele também se precaver, se perguntar. Eu sempre digo, faça essas 3 perguntas básicas. A primeira, eu quero. Para quem é pai de criança, né, entende muito bem isso. Eu quero. E a gente sabe como é muito difícil lidar com esse pedido, não só da criança, mas também de algum desejo nosso. Então, o que normalmente acontece com os pais e as crianças? A gente compra na volta. Você pode fazer esse compra na volta em janeiro, em fevereiro, quando os preços podem estar menores. Só que depois se a resposta que você tem pro eu quero é sim, eu quero. A segunda pergunta é eu preciso. Realmente eu preciso daquele item nesse momento, é algo urgente
para o meu planejamento de vida? Se a resposta também for sim, vem a terceira pergunta, eu posso pagar? E muitas vezes esse posso pagar é um pouco comprometido, como falei, por conta do parcelamento. Agora, se eu posso pagar porque eu fiz um planejamento para aquela Black Friday, ou se dentro do meu orçamento eu tenho realmente um percentual que eu disponibilizei para gasto e eu vou gastar sem culpa, sem pena, porque de fato é destinado para aquilo, aí sim faz sentido aquela compra. Agora, se a última pergunta, tipo, eu não posso pagar, aí eu quero comprometer, eu posso estar comprometendo talvez num momento não tão inteligente. Até porque, como a gente sabe, depois de Black Friday, de Natal, vem a ressaca. E a ressaca vem para quem tem filhos, normalmente, material escolar, IPTU, IPVA, às vezes férias em famílias. Então, o volume de gastos nesse período do ano, normalmente, ele é muito maior. Então, por isso que essas reflexões e essas perguntas também são muito importantes. É isso aí. Então, se uma dessas perguntas for negativa, recue, é isso? Exato. Provavelmente esse é o sinal, porque senão muitas vezes, até porque o que acontece, o brasileiro normalmente ele não tem esse planejamento financeiro e também não tem reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, que normalmente acaba acontecendo. Ele acaba recorrendo ou à família, ou em alguns casos, empréstimo, ou mesmo ao cartão de crédito. O cartão de crédito, quando ele é bem usado, ele acaba agregando milhas, pontos, você consegue ter uma maior folga no orçamento, mas quando ele não é bem usado, ele pode acabar se tornando uma dívida, uma bola de neve. E para quem não sabe, hoje 80% da população brasileira está endividada e 70% dessa dívida é relativa a cartão de crédito. Muito por conta dessa falta de planejamento, vai cabendo parcela no orçamento, só que em algum momento esse orçamento bate no teto e os juros do cartão de crédito são os mais altos do mercado. Então você pode pagar de 20% a 30% por mês de juros. Os juros compostos são muito poderosos, desde que eles trabalham a nosso favor e não contra a gente. Então, se você está devendo, você normalmente vai acabar pagando muito mais caro do que aquela dívida original. A mesma coisa, se você investe e esse investimento ele é feito pensando a médio e longo prazo, novamente o dinheiro ele vai trabalhar para você e não contra você, que é no caso das dívidas. Eu vi um vídeo seu, Idan, falando sobre Black Friday. Você falou assim, gente, o melhor desconto que tem é quando você não compra, como diz o Júlio, pai do Cris da série, né? E é verdade, né? Então, assim, presta atenção. Estamos na Black Friday, mas será que vale a pena realmente, né, você comprar alguma coisa só porque tem uma palavrinha lá, desconto, né? Só porque está escrito promoção? De repente, realmente, o melhor desconto é não comprar. Exato. E eu trago novamente para o mundo dos investimentos. Um dos conceitos de investimento, de se investir, investir é você postergar um consumo de menor qualidade hoje para um consumo de maior qualidade amanhã. Então, muitas vezes, o consumo que você está abrindo mão hoje, talvez de um produto, de um item que você não necessite com tanta urgência, o que de fato seja essencial na sua vida, você pode usar para investir, para lá na frente realmente comprar o que você realmente esteja buscando, seja uma viagem dos sonhos, a troca de carro, a compra da tão sonhada casa própria. Então, novamente, é tudo uma definição de prioridade. Até porque quando você investe, quando você compra, você está trocando tempo. Então, quando você compra, você está fornecendo o seu tempo, o seu dinheiro para um fornecedor, para algum lojista. E quando você investe também, você está fornecendo tempo e dinheiro, só que para o seu eu do futuro. Esse seu eu do futuro ele vai ter mais tempo lá na frente, talvez no momento em que a capacidade laboral já não seja mais a mesma, a energia, só que aquele dinheiro vai te dar segurança e tranquilidade para se planejar em relação ao futuro. Enquanto que a Black Friday é muito bom comprar, é muito bom gastar, se presentear e presentear quem se ama, mas desde que com planejamento. Exatamente, na hora certa, né, Idan? Exato. Bem, antes de você falar mais sobre investimentos, porque sim, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, né? Vou pedir para você explicar, você é especialista nesse assunto, né? Então, vou pedir para você trazer justamente exemplos práticos, né? De se a pessoa realmente investir agora, como é que ficará daqui a um ano, por exemplo, né? Mas antes, ainda falando de Black Friday, a pessoa fez as 3 perguntas, viu que realmente quer, precisa, pode comprar. Ainda assim, existem as melhores formas de pagamento? Você falava agora do cartão de crédito, né? Uma das maiores razões do endividamento brasileiro, né? Então, de repente, não vale a pena parcelar, é melhor tentar comprar à vista, depende do valor, depende do salário da pessoa, né? Qual que é a sua opinião, o seu conselho para quem está acompanhando a gente agora? Assim, não tem certo e errado, porque existem diversas variáveis nessa conta. Mas eu olharia, se eu estou com caixa, se eu tenho dinheiro
Se eu estou com o dinheiro sobrando, digamos assim, se eu tenho um caixa robusto, talvez faça sentido eu comprar à vista, porque talvez desde que eu consiga um desconto maior. Essa é uma premissa importante. Agora, se não vai ter um desconto a mais e o meu caixa está folgado, eu posso parcelar. Agora, se eu estou com um caixa um pouco mais apertado, e ainda assim as 3 perguntas foram sim, eu faço questão daquele item, daquele serviço, aí é válido muito provavelmente o parcelamento, já que você, caso você compre com desconto usando o caixa que tem disponível, você pode ficar com ele mais curto. Então, caso tenha algum imprevisto, algo que, enfim, alguma surpresa que você não estava preparado no seu orçamento, esse dinheiro aqui pode fazer falta. E aí, senão você vai ter que recorrer para o cartão de crédito na hora da emergência. Então, para a gente não inverter valores, ponto importante, estou com caixa sobrando e eu tenho um desconto interessante à vista, a compra à vista faz total sentido. Agora, se eu não tenho um desconto a mais, se eu não tenho um benefício a mais, comprar no cartão de crédito pode ser interessante porque eu posso ter benefícios de pontos, de milhas, sem contar que eu libero o meu orçamento. Agora, se eu já estou com o orçamento estrangulado, o cartão de crédito ele pode ser uma opção desde que você não comprometa muito do seu orçamento. Então, se um exemplo, se eu ganho lá 10 mil reais, para a conta ficar mais simples, se eu ganho 10 mil reais, o ideal é que eu não comprometa mais que 30% no máximo do meu orçamento com dívidas, sejam elas de natureza imobiliária, sejam elas de natureza de consumo, porque mais que isso eu posso lá na frente me comprometer. E aí, novamente, eu vou ter que recorrer ou a um terceiro ou tomar empréstimo, a uma dívida normalmente que é o juros mais caro, principalmente quando a gente pensa em crédito pessoal, que no Brasil é de 5%, 6% ao mês, o que é bastante alto. E, novamente, você pode ter uma bola de neve no cartão de crédito, pode ter uma outra bola de neve no cartão pessoal, e para arrumar a casa dá um trabalho grande. Então, para a gente não chegar nesse ponto, eu acho que esse planejamento é fundamental. Por quê? Isso vale não só para a pessoa física, mas vale para a pessoa jurídica. A gente diz muito no mercado financeiro que o caixa é rei. Quem tem caixa, ele acaba tendo crise como oportunidade, porque ele pode comprar alguma coisa mais barato, porque tem alguém que não tem esse caixa e precisa fazer dinheiro e acaba queimando algum item para fazer dinheiro. Então, quem tem caixa acaba tendo sono mais tranquilo, porque os imprevistos já não vão mais afetar tanto a vida financeira, como para quem gosta de aproveitar a oportunidade, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, com caixa ele vai poder comprar coisas com mais desconto, não só na Black Friday, mas também em outros momentos. Por isso que o caixa é muito importante. E sempre que você puder preservar o maior volume de caixa possível, dentro da realidade de cada um, obviamente, isso sem dúvida é muito interessante, porque você vai fazer as melhores compras com caixa na sua mão. Você não vai ficar dependendo dos outros, muito menos de juros de terceiros. Eu vi um conteúdo seu também, Dean, falando sobre, justamente, questionando, né? Cartão de crédito, amigo ou inimigo? Né? Você deu um conteúdo assim, né? Sim. E eu mesma sou uma pessoa que eu não gosto muito de usar cartão de crédito, eu tenho medo. Eu tenho bastante medo, eu uso só quando realmente eu preciso muito, né? Quando é uma coisa que está ali além do orçamento. Eu não sou muito gastona, não sou muito de ficar comprando coisas que eu não preciso, mas eu tenho medo de usar o cartão de crédito e esquecer as compras que eu fiz, sabe assim? Então, realmente, eu uso mesmo quando eu preciso. Mas você falou de benefícios que o cartão de crédito pode trazer. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O cartão de crédito, como eu falei, ele pode ser um amigo ou pode ser um inimigo. Ele acaba sendo inimigo quando o que acontece muito no Brasil, que a gente tem muito essa cultura do cartão de crédito aqui, é que muitas vezes as pessoas usam o cartão de crédito como uma extensão da renda. Então, um exemplo, eu ganho 2 mil, eu tenho mais 2 mil de limite no cartão de crédito. Para alguns, a renda acaba sendo 4, se a gente considerar a renda agregada. Então, infelizmente, o brasileiro acaba pensando assim. Agora, se você usa ele a seu favor, pensando na parte de pontos, de milhas, de outros benefícios, ele acaba sendo bem interessante. E até se você tem um fluxo de caixa familiar bem planejado, você acaba não comprometendo ele, sabendo usar o cartão de crédito. E se você usa com bastante frequência o cartão de crédito, você pode comprar passagens, pode comprar, enfim, pode trocar por outros produtos também, inclusive na Black Friday. Então, por isso que é importante... Até na Black Friday, então. Até na Black Friday tem, enfim, inclusive, uma dica importante é essa. Muitas companhias aéreas e essas empresas de pontos, a gente tem 3 em especial, que eu não vou citar o nome aqui, mas que normalmente elas acabam vendendo pontos a um preço muito mais barato. Então, muita gente que gosta de viajar acaba aproveitando esse período da Black Friday para fazer a compra do ano. Com milhas. Com milhas.
acaba comprando pontos e milhas mais baratos com desconto impressionante, justamente planejando a viagem do ano que vem. Então, novamente, o cartão de crédito, quando ele é bem usado, ele acaba sendo um grande amigo. Para quem não gosta de usar o cartão de crédito como você, claro, uma dica importante e ainda assim quer ter esse benefício, você pode fazer o quê? Pode parcelar no cartão, ainda que você pode pagar no cartão, ainda que você possa pagar à vista e logo em seguida pagar o cartão de crédito. Na sequência, antes de chegar a fatura, é isso? Isso, antes de chegar a fatura. Você já paga o que você pagaria à vista. Assim, você vai acumulando esses benefícios pelo uso do cartão de crédito. Então, aí é esse equilíbrio, né? Você não fica dependente do cartão de crédito, mas também não deixa de usar os benefícios que ele tem. Aí, ótima dica do Idean pra gente, né? Idean, acho que é importante a gente falar também, não é nosso assunto aqui nesse momento, né? Mas como estamos falando de Black Friday, falar também um pouquinho sobre golpes, né? As pessoas têm que ficar atentas nessa época. A gente já teve aqui um entrevistado, inclusive, falando, né, sobre os cuidados, né, com a segurança na Black Friday. E eu vou recapitular aqui alguns pontos que eu acho que é sempre importante, que é se preocupar com a reputação da loja, né? Também visitar sites como Reclame Aqui, por exemplo, né? Para ver se aquela loja tem ali alguma reclamação. Para que você venha a ter também a certeza de que aquele site é realmente de confiança, ver se você conhece direitinho, dá uma olhadinha lá no endereço, ver se as letrinhas estão todas corretas. Às vezes tem uma letrinha a mais, às vezes tem um ponto a mais, um símbolo a mais, e aquilo já torna um outro site, apesar de parecer exatamente o mesmo, né, Idean? Já aconteceu? Já. De você entrar em algum site assim? Sim, e normalmente é a dica que eu deixo. Faça uma nova busca, vá no site original, que normalmente tem um patrocinado, né? Principalmente das lojas grandes. Isso, você digita ali, né, Isso. o endereço do site, na linha de endereço, né? E não clica em qualquer link que apareça por aí. Ainda mais em tempos de tráfego pago, né? Você é bombardeado por tanta propaganda, muitas vezes você clica, acha que está acessando no site confiável, só que, enfim, muitas vezes você acaba caindo num golpe e normalmente em valores altos, né? Dificilmente é aquele valor de 10, 20 reais, normalmente é um valor que acaba fazendo falta no orçamento. Por isso que sempre verificar os sites, as fontes, de onde você está recebendo aquela informação é muito importante. E até mesmo em alguns casos de links de pagamentos, de boleto, que já vi casos também de golpes em que você tinha lá todo o site, só que na hora o boleto que era enviado beneficiava um outro que não é a empresa que você estava comprando o item, o serviço. Então, todo cuidado é pouco nessa hora, porque principalmente nessa época o que mais tem é golpe. Exatamente. Na hora de pagar também, né, se for usar ali o cartão de crédito, fazer um cartão de crédito virtual para essa compra, né? Sim, é essencial. O cartão de crédito virtual é essencial, porque até caso Deus e livre guarde você venha a sofrer um golpe, você consegue cancelar rapidamente, não fica sem cartão. Agora, se você tem um problema no cartão físico, você vai ter um trabalho ainda maior e normalmente o prejuízo acaba aumentando, porque acabam passando várias vezes o mesmo cartão. É isso aí. Antes que acabe nosso tempo, eu queria que você falasse agora de investimento um pouquinho, tá? Sua especialidade, então. Queria que você desse um exemplo prático mesmo ao nosso telespectador. Queria que você colocasse assim, vamos supor, a pessoa ela está pensando em comprar um produto agora, nessa Black Friday, um produto de R$1.000. Mas ela fala assim, poxa, acho que talvez eu não preciso desse produto agora, dá para esperar um ano para comprar esse produto, né? Às vezes é algum equipamento ali na casa dela que ela tem um pouco mais antigo, ela quer comprar um novo, só que ela fala assim, não, mas acho que dá para segurar ainda mais um ano com esse produto aqui, vou investir esses R$1.000, né? Qual é a dica que você dá para essa pessoa e o que vai acontecer com esses R$1.000, dependendo de onde ela investir, por exemplo, daqui a um ano? É boa pergunta, Clara. Eu vou colocar dois contextos, né? Como a gente estava conversando antes do programa começar. O primeiro, se a gente pensar no curto prazo, daqui a um ano, uma aplicação conservadora, como por exemplo um Tesouro Selic ou um CDB, que é um empréstimo para banco, né? No caso, você vai emprestar literalmente esse dinheiro para o banco e vai receber uma taxa. Essa taxa ela é um espelho da taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que hoje está em 11,25, sendo que o CDI é 11,15. O que isso quer dizer na prática? Sobre os R$1.000, você vai ganhar em média ali em torno de R$120 de juros. Então, ao final de um ano, você vai ter aproximadamente esse patamar de preço, em torno de R$120 a R$140, que foi o que acumulou, então foi o que rendeu. E isso é importante por quê?
primeiro, o dinheiro vai estar trabalhando para você e segundo, você provavelmente vai estar corrigindo o valor da inflação. A inflação é aquele aumento de preço que a gente tem naturalmente, né, todo ano. Então as coisas vão ficando mais caras e se você não investir esse dinheiro, não corrigir pela inflação, o seu dinheiro ele vai cada vez mais comprando menos. Você vai perdendo o poder de compra. Então por isso que investir é muito importante. Agora sobre a ótica do longo prazo, não vamos pensar nem R$1.000, vamos pensar em R$500. Tá. Se você investir R$500 todos os meses, durante 30 anos, a uma taxa de 10%, que no mercado brasileiro é totalmente factível, de forma segura, 10% ao ano. R$500 durante 30 anos, você vai ter uma média de R$1 milhão, aproximadamente. Sendo que desses R$1 milhão, em torno de 200 a 300 mil foi o que você tirou do bolso. Foi o que você investiu lá todos os meses, religiosamente falando. Enquanto que os outros R$700 mil em média foram rendimentos, foram juros compostos que trabalharam para você. Esse que é o poder do longo prazo. Se você pensar no ano, eu falei aqui... Sempre... Uma única aplicação ou tem que ter várias? Vamos considerar, não uma única aplicação, mas uma mesma taxa. Digamos que a gente aplicasse a taxa Selic, para ficar mais simples. A taxa básica de juros através do CDI. A 10%. A nossa média histórica de juros no Brasil é 13%. Então, você ainda vai estar abaixo da média histórica, investindo em renda fixa, investimento seguro, previsível, que você resgata a qualquer momento, sem muito mistério. Então, isso em 30 anos acaba virando R$1 milhão. Eu falei aqui, em um ano, quanto é que vai dar? R$1.000? Vai dar lá 120, 140? Não parece tão atrativo, né? Não é tão convidativo. Agora, quando você olha para o longo prazo, isso é muito poderoso, que é justamente, quanto antes você começar a investir, hoje, por exemplo, menor vai ser o seu esforço lá na frente. Agora, se você deixar para investir não hoje, mas daqui a 10 anos, para chegar no mesmo R$1 milhão, você não vai conseguir com 500. Você vai ter que ter um montante muito maior, 3 mil, 4 mil por mês de aposte, para chegar no mesmo montante de R$1 milhão. Por isso que a disciplina e o tempo ele é muito poderoso nessa equação dos juros compostos, na equação dos investimentos. Aí, tá vendo? Não é à toa que Idean, novinho assim, sendo especialista nesse assunto, já tá ficando milionário, certo, Idean? Já tá chegando lá, vai. Tá no caminho? Tá no caminho, né? Gente, eu vou deixar aqui o Instagram do Idean Alves, @Idean Alves, lá no Instagram. Tem muito conteúdo lá, né, Idean? Obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, claro, o convite. Tem muito conteúdo no Instagram, no YouTube. E, como eu sempre digo, é um prazer. Eu tenho muita gratidão por ajudar o brasileiro a investir melhor. Porque quando você investe melhor, você acaba ganhando mais tempo, mais qualidade de vida para aproveitar com você e com a sua família. É isso aí. Eu vou dar um recadinho ali, Idean. Vou pedir para você deixar o seu recado também. Vou pedir para você falar um pouquinho mais para o nosso telespectador enquanto eu vou até lá, sobre os conteúdos que o nosso telespectador pode encontrar lá no seu Insta, lá no seu YouTube. Tá ótimo, claro. No meu Instagram, Idean Alves, LinkedIn, canal do YouTube Idean Alves também, o Mentor dos Milhões, você pode encontrar diversos conteúdos sobre investimento, educação financeira, planejamento financeiro, o que é fundamental. O planejamento financeiro é como se você traçasse a rota dos seus objetivos, de onde você quer chegar. E aí que entra o nosso trabalho de ajudar você nesse planejamento para que você, sim, você tenha mais liberdade de escolha. Não só pensando no hoje, mas principalmente pensando no seu do futuro. É isso aí, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia. A gente já teve um bate-papo aqui super importante sobre Black Friday. Estamos aí na semana da Black Friday, sexta-feira, de super ofertas. Se você perdeu, não conseguiu acompanhar as dicas super importantes que a gente teve aqui de um consultor financeiro, você pode acessar a nossa página lá no YouTube, gente. Hit TV ao vivo, entra lá e acessa a playlist do nosso programa que você consegue rever todas as edições do nosso programa. A partir de agora, nós vamos falar sobre vida em condomínio. Quem mora em condomínio sabe que não é muito
muito fácil não, né? Então a gente vai entender aqui sobre direitos e deveres com o doutor Wander Andrade. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa, doutor. Muito obrigado, Clara. Satisfeito pelo convite. Nós agradecemos, viu? A honra é toda nossa, até porque, olha só, gente, doutor Wander Andrade, eu vou ler porque o currículo é extenso. Advogado especialista em condomínios, doutor em Direito, pós-doutor em Direito Constitucional e Europeu. É professor concursado em universidades públicas há mais de 30 anos, é isso? É isso. Tudo isso, né, doutor? Então é um super especialista aqui falando com a gente sobre esse assunto que até uns anos atrás não tinha muitas definições, né, doutor? Você que foi atrás aí para descobrir como regia-se ali as regras mesmo em condomínio e como que o direito podia ser aplicado nisso, não é isso? É isso. Nós sabemos que os conflitos existem, as pessoas estão se voltando para os condomínios. Você vê cidades do porte de Santos, é a cidade mais verticalizada do Brasil. Depois disso, você tem Balneário Camboriú. Na sequência, você tem São Caetano do Sul. E Goiânia já tem mais pessoas vivendo em condomínios do que em casas. Portanto, essa tendência que você observa nas grandes cidades e nas metrópoles parece ser um caminho sem volta. Exatamente. Ou seja, as pessoas vão procurar cada vez mais viver em condomínios, seja de casas, seja de apartamentos. O seu trabalho também deverá ser feito em prédios, em edifícios, em coworking, porém sempre conjugado à ideia de condomínio. E quando você tem pessoas vivendo ou trabalhando no mesmo ambiente, por vezes os conflitos surgem. E para que esses conflitos possam ser saneados, você precisa de regras, mas os brasileiros parecem ser um pouquinho refratários à ideia de cumprimento de regras. E aí que muitas vezes vem a judicialização, vem as condenações, vem os pronunciamentos judiciais e os advogados se tornam absolutamente necessários nesse contexto. É isso aí, gente. Você tem alguma pergunta para fazer para o doutor? Se você tiver alguma dúvida sobre a convivência aí nos condomínios, você pode mandar uma pergunta para a gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. O número que aparece aí na sua tela é o nosso WhatsApp para que você possa participar aqui do nosso programa. Doutor, como você disse, não é nada fácil, né? Se já não é fácil a gente conviver muitas vezes ali com quem está dentro da nossa casa, com a nossa própria família, mas imagina então com aquele monte de vizinhos, né? Dependendo do condomínio em que a gente mora. Mas eu queria que você, antes de falar sobre tudo isso, me contasse um pouquinho da sua história, que eu cheguei a ver que você é advogado criminalista, não é isso? E aí foi justamente atuando como criminalista que você percebeu ali uma deficiência nos condomínios, não é isso? Exatamente. O que ocorre? Os crimes, eles não têm lugar para acontecer. Eles podem ocorrer no espaço público, no espaço privado, e não raro esses delitos acabam acontecendo dentro dos condomínios. Veja, a título de exemplo, o que aconteceu na pandemia. Pessoas foram obrigadas, praticamente constrangidas a ficarem confinadas dentro de um mesmo espaço, famílias que não se viam, crianças e tudo mais. Nesse período, não só no Brasil, no mundo inteiro, aumentou acentuadamente o número de violência doméstica contra a mulher. Então, esse é apenas um exemplo do que pode acontecer. Mas também você tem ali momentos do convívio, momentos da vida comunitária, por exemplo, as assembleias de condomínios, onde os ânimos, por vezes, se fazem acirrados, há pessoas que não têm controle sobre si mesmas, acabam ofendendo, xingando, agredindo verbalmente, fisicamente outras pessoas. Portanto, são apenas alguns exemplos de delitos que podem ocorrer. Também você tem problemas na gestão, você tem síndicos, felizmente, a imensa minoria, mas que lamentavelmente por vezes praticam desvio de conduta, acabam se apropriando de dinheiro, acabam praticando ilicitudes, atos ilegais, e isso também demanda a presença de um advogado. E nesse tocante, a minha vida de advogado criminalista fez com que eu me deparasse com os condomínios que me demandaram, enquanto criminalista,
mas eu também sou acadêmico. Por estar na universidade, eu percebi que esse cenário condominial, ele de fato carecia de estudos, de pesquisa, e eu fui trabalhar, eu fui estudar. E eu produzi mais de 100 artigos científicos, eu tenho 3 livros publicados, hoje 2 no Prelo, então a gente acaba produzindo muito conhecimento a partir desse universo, que ele é muito rico, muito próspero, muito promissor e, portanto, digamos, um ambiente muito fértil, tanto para nos inspirar como estudiosos, como também para trabalhar efetivamente como advogados, engenheiros, arquitetos, contadores, mediadores. Existe uma gama de profissionais que hoje estão vinculados a condomínios. Portanto, os condomínios, eu costumo dizer, eles são verdadeiros agentes econômicos, porque eles empregam milhares de pessoas, diretamente, pessoas que trabalham lá com carteira assinada, mas também indiretamente, prestadores de serviço. E veja você, em períodos de crise financeira, empresas quebram, restaurantes fecham, os condomínios não. Os condomínios estão sempre lá, porque o direito brasileiro foi muito sábio ao construir uma engenharia jurídica que faz com que, quando o dinheiro falta, alguém deixa de pagar aquela obrigação condominial, em última análise, ele corre o risco de perder o próprio apartamento, a própria casa, o próprio escritório. Então, se acontecer o pior, que alguém definitivamente deixar de cumprir suas obrigações financeiras, o próprio condomínio não se verá sem crédito, porque esse sistema de retroalimentação faz com que o condomínio sempre tenha dinheiro, sempre tenha recurso e convém que todos nós paguemos as nossas taxas condominiais, as nossas obrigações, porque as consequências são muito sérias, caso você não venha a fazê-lo. Exatamente, a gente vai falar dessas consequências aqui ao longo do nosso programa até o final. O doutor vai continuar com a gente, o doutor Wander Andrade continua com a gente aqui no nosso programa até o encerramento, falando sobre condomínio, né? Regras de condomínio, boa convivência no condomínio, né, doutor? E aí, como eu disse, se você quiser participar do nosso programa com alguma dúvida, você pode mandar sua pergunta no nosso WhatsApp, que aparece na sua tela, DDD 11, número 33375886. Doutor, eu vou dar um recadinho, mas eu vou deixar uma pergunta para você. Justamente diante de tudo isso que você trouxe para a gente até aqui, eu gostaria que você falasse da importância da assessoria de um advogado nos condomínios. Hoje em dia a gente precisa ter, não é isso? Esse é o ponto. Posso responder? Pode sim. Então vamos lá. Os condomínios, eu costumo dizer, metaforicamente comparando, que eles de fato se colocavam no passado como verdadeiros armazéns. Portanto, permitiam uma administração empírica, pragmática. Hoje, não mais. Por assim dizer, os condomínios viraram verdadeiros supermercados. Esta metáfora, ela só quer demonstrar que a complexidade dos problemas condominiais, ela é gigantesca. Os advogados, portanto, hoje, eles se tornam absolutamente indispensáveis no acompanhamento do processo de gestão de condomínios. São contratos, são locações, são estruturas jurídicas e todas elas se colocam absolutamente indispensáveis. Hoje, o advogado é muito necessário nos condomínios. É isso aí, doutor. A gente segue falando sobre vida em condomínio, mas agora nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos. Não sai daí, não. E o nosso programa está de volta. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. No último bloco, a gente falava sobre vida em condomínio, como viver em harmonia nos condomínios residenciais, né? Quem está aqui com a gente falando sobre esse assunto é o doutor Wander Andrade, advogado, especialista em condomínios, doutor em Direito, pós-doutor em Direito Constitucional Europeu, professor concursado em universidades públicas, né, doutor Wander? E ele já trouxe aqui muitas informações para a gente sobre vida em condomínio. No último bloco, ele encerrou falando sobre a importância de se ter a assessoria de um advogado, né, ali dentro dos condomínios. E agora, doutora, a gente volta falando sobre esse assunto. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre uma profissão que não sei se é nova, mas eu acho que é relativamente nova, que são os síndicos profissionais.
Antigamente, a gente só tinha como síndico o morador, algum morador ou moradora dos prédios, né, dos condomínios em geral. Hoje não, hoje tem os síndicos profissionais que se formam para atuar justamente nesse ramo dentro dos condomínios. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a diferença entre eles e, na hora de uma eleição, o que o condômino precisa avaliar ou comparar. Muito bem. Eu costumo dizer que o direito condominial ele está lastreado, ele está embasado em princípios. Os princípios são normas regentes, são normas que orientam, inclusive, a aplicação do direito condominial. Um desses princípios se chama o princípio da realidade condominial. O que ele quer dizer na prática? Ele quer mostrar que os condomínios não são iguais, não são idênticos. Às vezes, você tem dois edifícios construídos com a mesma estrutura, o mesmo design, a mesma arquitetura, porém, as pessoas que vão para lá vão dar um toque diferente, uma personalidade distinta de um e outro. Com essa realidade condominial distinta, eu preciso saber que para cada condomínio eu terei um modelo de gestão. Eu posso ter um modelo de gestão com síndico orgânico ou morador e ele desenvolver um excelente trabalho. Mas eu posso ter também o chamado síndico profissional. O que acontece? A grande lei que rege os condomínios edilícios se chama Código Civil Brasileiro. Lá no Código Civil Brasileiro, em 2002, foi criada uma inovação. Foi dito o seguinte, que doravante, e a partir daquele ano, os síndicos poderiam ser condôminos, ou seja, proprietários ou não. Este ou não abriu a possibilidade para que pessoas que não fossem proprietárias, que sequer tivessem residência naquele prédio, pudessem também se apresentar como síndicas. E isso fez com que o mercado fizesse um grande movimento, houve muita capacitação, muita procura e hoje existe uma verdadeira concorrência, uma competição. Alguns condomínios chegam a fazer processo seletivo para escolher o síndico. E aí vem a sua pergunta. Eu, como condômino, como é que eu devo me postar? Como é que eu devo escolher o melhor candidato? Eu devo pensar o seguinte, existem alguns critérios. Hoje, nós estamos avançando para estabelecer alguns parâmetros e pré-requisitos para ter mais segurança nesse modelo de gestão. Então, hoje, os editais devem ser elaborados com auxílio de um advogado, com auxílio de uma administradora de condomínios, para que ele seja muito preciso. Exemplo, eu devo requerer desse candidato referências. Se ele é um síndico profissional, onde ele já trabalhou, que trabalho ele já desenvolveu, qual o tamanho do prédio que ele já administrou, se esse prédio é comercial, se ele é misto, se ele é estritamente residencial, se ele tem alguma estrutura de condomínio clube. Portanto, é essa experiência que você vai levar em conta. Mas não só isso. Você deve buscar, por exemplo, as certidões negativas para saber se a empresa desse síndico, que normalmente eles se apresentam por pessoa jurídica, ela tem problemas trabalhistas, ela tem processos civis, ela tem processos criminais, mormente contra a pessoa física que está à frente. Portanto, é preciso fazer aquilo que lá no compliance nós chamamos de due diligence, ou seja, uma verdadeira investigação, um verdadeiro exame nesses candidatos, nessas empresas, para saber se elas realmente podem atender aquele requisito mínimo. Porque, lógico, é na prática que você vai examinar a desenvoltura de um síndico. Mas hoje o mercado tem N ferramentas para você pesquisar, inclusive nos outros edifícios, com os atuais gestores, com os atuais membros do corpo diretivo, para saber como foi a gestão desse síndico, obter essas informações. Porque, diferentemente de uma pessoa que você contrata por uma empresa, que você pode destituí-la, demiti-la em uma semana, se ele não mandar bem, o síndico, quando ele é eleito, ele tem um mandato. E esse mandato, para você retirar o síndico, é muito complexo, é muito difícil. Então, você vai ter que respeitar o mandato, tal e qual quando você elege um prefeito, quando você elege um governador. Ele tem um mandato. Mesmo que você não goste daquele modelo de gestão, naturalmente você vai ter uma dificuldade. Pode haver o impeachment,
Pode haver destituição judicial, ele pode renunciar, mas são exceções à regra. A regra é ele cumprir o mandato. Então, há que se ter muito cuidado no exame prévio. Mas não vamos descartar o síndico morador. Há síndicos moradores que estão se capacitando, estão se profissionalizando, portanto, eu costumo dizer, não importa se o síndico é morador ou se ele é proprietário, ele tem que ter uma gestão profissional. Tá certo, é isso aí, tá vendo, gente? E olha só, doutor, a gente encontrou nas suas redes sociais, né, algumas notícias que você destaca justamente de problemas comuns em condomínios, né? Elas viraram notícias, né? Aconteceu em um lugar ou outro, mas são problemas que muitas vezes acontecem em outros condomínios. Então a gente vai trazer algumas dessas telas, a gente printou para trazer justamente para que você possa comentar para a gente, pode ser? Vamos lá. Vamos lá então, vou pedir ao diretor, o Val, para colocar a primeira tela aí no ar para a gente. Olha lá, a notícia é: moradoras de condomínio são condenadas a pagar dano moral por fofoca ofensiva contra síndico. Comenta esse caso para a gente, doutor. Bom, vamos lembrar que os síndicos, cada vez mais, eles estão se empoderando. Eles estão se especializando e conhecendo os seus direitos. Os síndicos não estão mais arriscando estar à frente dos condomínios sem uma assessoria jurídica. Portanto, quando existem agressões verbais, quando existe fofoca acompanhada de calúnia, de injúria, de difamação, de práticas desrespeitosas, a depender da dimensão que este fato pode ter atingido, por exemplo, às vezes ele é praticado pelo WhatsApp, às vezes ele é praticado nas redes sociais. Portanto, a dimensão do dano, ela acaba sendo imensa. Naturalmente, nasce para o síndico aquilo que nós chamamos de um direito subjetivo. Ele pode buscar a responsabilização daquela pessoa que praticou essa conduta irregular. Ele pode processá-la criminalmente, ele pode processá-la civilmente. E essa é uma demonstração que os tribunais estão acatando o pedido dos síndicos, que são agredidos, que são ofendidos, que são achincalhados, e de tal sorte a fazer com que essa pessoa pague uma indenização, eventualmente responda criminalmente, porque na sociedade e na vida comunitária um princípio fundamental é o respeito. Nós não podemos viver em condomínio sem ter a premissa do respeito mútuo e da convivência harmônica. Inclusive, eu ia até te perguntar, né? Como é que se prova esse tipo de coisa, né? Esse tipo de crime, né? E aí você falou, são ofensas que são colocadas ali nas redes sociais. E aí fica fácil de printar, né, doutor? O print entra como prova. Sim, mas hoje a tecnologia está muito a favor da vida das pessoas. Veja você que as assembleias estão sendo gravadas. Veja você que hoje os condomínios eles têm sistema de circuito fechado de TV, câmeras acompanhadas também de microfones. Portanto, esse áudio acaba sendo uma prova, muitas vezes, indiscutível, e pode ser indefensável. utilizada. Pode ser utilizada na justiça. É isso aí, a gente tem que tomar muito cuidado. E como o doutor Vander falou aqui pra gente, primeira coisa, né, doutor, independente do lugar e da situação, respeito, não é isso? Esta é a premissa. É isso. Vamos a mais uma tela, por favor? Uma tela no ar, notícia. Gatos são encontrados mortos com sinais de envenenamento em condomínio de Ranchos no interior de São Paulo. Que situação foi essa, doutor? Bom, na verdade, o que nós percebemos, existe hoje no Brasil um volume de animais domésticos, os chamados pets, que se calcula praticamente a metade da população brasileira, de pessoas, de seres humanos. Calcula-se que nós tenhamos hoje 70 milhões de animais domésticos, cães, e 30 milhões de gatos, o que faz com que o Brasil seja hoje o terceiro país do mundo com maior número de animais domésticos. Eu estou apenas me restringindo a cães e gatos, que são aqueles que normalmente vivem nos condomínios na qualidade de animais domésticos. No entanto, existem pessoas que ainda têm intolerância, que ainda têm discriminação, que ainda têm preconceito, que não aceitam conviver com animais em condomínios. Veja você, Clara, que no passado as convenções de condomínio vinham todas com a mesma redação: é proibido animal no condomínio. Esta regra, ela hoje está abrogada, ela está revogada. Ela não mais existe. Ainda que você tenha essa regra na convenção, ela não tem valor. É uma norma natimorta,
porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou em mais de uma oportunidade, que é um direito das pessoas terem os animais convivendo juntamente com eles. Aliás, o novo Código Civil, que se avizinha, que vem aí pela frente, ele faz uma revolução. E ele diz o seguinte, que os animais não são mais coisas. O atual Código Civil os trata como coisas. Daqui para frente, os animais serão considerados membros da família. Uma chamada assim família que as famílias tratam, multiespécie. Né? Sim, Inclusive. muitos tratam seus animais como próprios filhos. Doutor, antes da gente ir para a próxima tela, chegou uma perguntinha aqui do nosso WhatsApp, é da Fabiane Silva. Ela diz o seguinte, no meu prédio, alguns moradores estão insatisfeitos com os equipamentos da academia, inclusive eu. Visto que nem todos os condôminos usam esse espaço, eu gostaria de saber se ainda há alguma maneira de exigir ao condomínio a substituição desses equipamentos. E aí? Bom, vamos lembrar aquilo que eu disse há pouco, a realidade condominial. No condomínio, quem manda é o síndico? Não. No condomínio, quem manda é o coletivo de condôminos, é a assembleia de condôminos, é aquele conjunto de pessoas reunidas naquela sessão solene. Portanto, se o síndico leva para a assembleia uma proposta de modernização, de equipamentos novos, de aquisição de uma nova academia, e a maioria aprova, aquilo é realizado. Por outro lado, se a maioria não aprova, prevalece a vontade majoritária. E nesse tocante, nós temos que tentar sensibilizar, tentar influenciar outras pessoas para que as nossas ideias e os nossos propósitos passem a ser respeitados, passem a ser acatados dentro do condomínio. É isso aí. Mais uma perguntinha. A gente já está quase chegando ao fim. Foram muitas perguntas recebidas. Agradeço a você que participou aqui do nosso programa. Vou lançar agora a pergunta da Rosa Bastos. Obrigada pela sua participação. Ela diz, um vídeo feito a partir das câmeras de segurança de um condomínio pode ser compartilhado com pessoas de fora? É que aconteceu uma situação no meu condomínio e as imagens das câmeras de segurança estão circulando entre grupos de todos os prédios do bairro. Muito bem. Nós temos hoje em vigor no Brasil uma lei muito importante. Eu diria que a maior revolução normativa desde 1990. Em 1990, nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor, que fez com que a vida do brasileiro mudasse a partir das relações de consumo. E mais recentemente, nós tivemos o advento da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E a LGPD obriga empresas e também os entes despersonalizados, que é o caso dos condomínios, a observar rigorosamente os ditames desta lei. O que quer dizer na prática? Os condomínios não podem compartilhar imagens, a menos que eles estejam lastreados nas chamadas bases legais. O artigo 7º da LGPD, ele estabelece quais são as bases legais. Se você, porventura, estiver justificado dentro de aquela base legal, você pode compartilhar dados. Exemplo, o condomínio pode compartilhar dados com a administradora de condomínios, porque existe realização de um contrato. O condomínio pode, por exemplo, compartilhar dados dos condôminos para fazer a cobrança dos boletos, para enviar uma correspondência. Até mesmo coletar imagens, que é o que é feito quando adentramos em condomínios, sobretudo nos empresariais, nos comerciais. No entanto, a custódia, a guarda dessas imagens, ela deve ser feita com maior rigor, com maior cuidado. Por quê? Porque o uso inadvertido, o compartilhamento indevido, abusivo, inadequado, pode gerar responsabilidade. Hoje já tem condomínios sendo condenados. Houve um caso em Santos em que pessoas que estavam circundando o edifício foram anunciadas como sendo potenciais criminosos. A imagem dessas pessoas foi coletada, foi compartilhada nos grupos de WhatsApp e depois se descobriu que não eram criminosos, eram os pedreiros, eram trabalhadores que estavam ali. Os advogados dessas pessoas foram à justiça, condenaram o condomínio a R$20 mil, não satisfeitos, recorreram e majoraram a condenação em R$30 mil. Então veja você que hoje os dados pessoais, as imagens das pessoas são direitos fundamentais. Você não pode compartilhá-los de forma inadvertida, inadequada, em violação à LGPD. Isso gera responsabilidade do condomínio e, por via de consequência, pode gerar responsabilidade do síndico, inclusive.
É isso aí, gente. Doutora, a gente só tem mais 2 minutinhos, mas eu vou colocar mais uma notícia na tela. Pode ser, diretor? Só para você comentar rapidamente, para a gente ter mais um exemplo, mais um caso, a próxima tela, olha só, idosa é multada em mais de R$20 mil por comportamento da neta em condomínio. Pode falar um pouquinho sobre isso? O que acontece? Quem responde, em última análise, pelas transgressões que qualquer pessoa venha a cometer é o proprietário da unidade. Então, imaginando que você alugou a sua unidade para uma determinada pessoa e o inquilino pratica uma transgressão, se o inquilino não pagar a multa decorrente dessa penalidade, quem paga é o proprietário. Portanto, se o meu visitante, se o meu convidado, se a minha neta, se o meu filho causar um dano no condomínio, praticar uma conduta de alguma forma contrária às regras previstas na convenção, no regulamento interno, e seja uma conduta grave, passível de uma multa, quem vai pagar é o titular de domínio, é o titular da propriedade. Então, nenhuma surpresa, a avó tem que pagar pela neta, provavelmente a neta praticou uma conduta transgressional, violou as regras do condomínio, parece ter sido algo grave, caso contrário seria uma mera advertência, pode ter sido algo repetido, daí porque a multa, e a multa reside na pessoa do titular de domínio. Bem, o importante é a gente deixar aqui, né, doutor, que a gente tem que saber tudo que rege ali o regulamento interno, para que a gente possa entender até onde vai os nossos deveres e os nossos direitos, certo? Perfeitamente. É isso aí, gente. Eu vou deixar aqui o contato do doutor Wander Andrade, advogado condominiologista. Já me enrolei todinha. Condominialista. É isso, né? É isso. Olha o Amaral. Amaral, nosso sonoplasta. Errou, né, Amaral? Não, mas agora acertei. Vai, condominialista. É isso aí, muito obrigada. Instagram do doutor Wander, @WanderFDAndrade. Wander F. de Andrade, muita coisa lá. Muito obrigada, prazer te conhecer. Eu que agradeço, Clara. Parabéns pela condução do programa. Obrigada, doutora. Até uma próxima oportunidade, hein? Te espero aqui novamente. Vamos lá. É isso aí, gente. A você que ficou conosco até agora, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande para você e até a próxima. Tchau, tchau.